o Pádua pediu que eu desse um testemunho. Eu tenho 55, vou fazer 55 anos terça-feira agora. Então é difícil você contar a história de uma vida em 20 minutos, que foi o que me passaram. Mas de qualquer maneira, 30 minutos é muito pouco para contar 54 anos de vida e quase 55. A gente vai tentar de alguma forma partilhar um pouquinho dessa realidade e desse presente, porque na verdade é um presente, é um privilégio Deus se apresentar a nós, vir até nós e como ovelha perdida nos levar nos seus braços. Bom, a minha realidade dentro da igreja, no início da minha caminhada, era zero. Eu só tinha ido à igreja por conta que minha mãe, por conta de tradição, ela fez eu fazer a primeira comunhão. Mas é claro que ali a semente já foi colocada, ainda que eu não entendesse o que era aquilo que eu estava fazendo e não entendia mesmo, a semente foi colocada ali. Mas depois da primeira comunhão, a primeira comunhão foi a primeira e única. Fiquei muito tempo sem ir na igreja, não acreditava, não tinha nada que me fizesse me interessar pela realidade da igreja. Claro, cresci e na medida que eu fui crescendo, eu vou falar algumas coisas que podem não ter impacto na vida de algumas pessoas, eu louvo a Deus pela maturidade sua, se isso não faz diferença. Mas eu experimentei a separação do meu pai. O meu pai saiu de casa em uma hora, em um momento onde ainda eu estava sendo formado, adolescente. Essa coisa parece que é simples, mas é de tal maneira marcante que eu não guardei nem a data. É uma forma de você, de alguma maneira, diluir isso na sua história. Então, quando eu estava precisando de exemplo de homem, não que meu pai não fosse exemplo, ele era exemplo e foi exemplo, mas de presença, de estar junto, eu não tive. O meu pai era um homem maravilhoso, mas ele não tinha a visão de Deus, ele não tinha experiência com Deus. E por causa disso ele buscava a felicidade em qualquer outro lugar. E foi o que ele tentou, ele achava isso, né? Que ele indo para longe, ele teria a felicidade. Então, querendo ou não, eu fui marcado por uma realidade de que eu vi que minha avó separou do meu avô. O meu pai separou da minha mãe. A minha irmã separou do meu pai. Eu fui criado então numa realidade, fui crescendo numa realidade de carência e de medo de se relacionar. Por causa da minha carência, quando eu ganhei a rua, quando eu fui para a rua e fui cedo, a minha vida era jogar bola e ir para baile. Eu gostava de baile funk no Rio de Janeiro, então fazer o quê, né? Eu posso não ter cara, você vai falar, esse cara não tem cara de que ia a baile. Sim, eu ia a baile, em vários bailes. E aí eu comecei a viver a minha carência, tentando cobrir a minha carência, de que maneira? Namorando. Alguns vão falar assim, o meu testemunho não tem um milagre, tipo assim, caiu do 19º andar, se esfarelou lá no chão, veio alguém, varreu na pá, soprou e ele voltou à vida. Não, eu não bebia, eu não fumava, eu não usava droga. Se alguém falasse, conheça Jesus para ser feliz, eu falo assim, eu já sou feliz. Não tinha nada assim que... o meu vício era namorar. Namorar para poder ter o quê? Sexo. A verdade era essa. Ninguém tinha dito que era ruim para mim, no sentido de que Deus tem reservado um momento certo para você viver a sua sexualidade, que é quando vem a bênção do matrimônio. No meu pensar, a minha ideia aqui é o seguinte: Deus não ia fazer uma coisa tão boa para depois proibir. Então eu não acreditava, eu achava que era invenção do homem. Até um dia que, quando uma menina, e é muito bom ter boas amigas, viu gente? Nossa, vou falar uma coisa para os jovens. Se está difícil arrumar namorado na igreja, é melhor você pegar a tranqueira da igreja mesmo do que pegar uma pessoa de fora, viu gente? Porque de fora é muito difícil. Então a Andréia foi trabalhar lá no meu trabalho, essa jovem. E ela já tinha uma experiência de igreja. E você vê como que essas experiências, quando partilhada, a gente pensa que ela é pouca, né? Que ela não vai fazer diferença na vida dos outros. Mas nas conversas que a gente tinha, eu percebia que ela tinha algo que eu nunca tinha visto. Ela tinha uma fé que moldava a vida dela. Então ela tinha sonhos, eu chamava ela de Alice. Você é uma Alice no País das Maravilhas. Ela sonhava em casar virgem. Não que seja melhor ou pior quem casa virgem, não é questão disso não. Mas sonhos que já naquela época, a gente olhava assim, ninguém mais pensa nisso. Ninguém mais está fixado nisso. E ela falava dessas coisas assim, que foi despertando em mim um desejo. Por que
ela tem esse algo mais aí que eu nunca ouvi falar. Aí ela me convidou então para ir à missa. Eu falei, gente, eu não vou à missa desde a minha comunhão. Mas, gente, quando uma mulher, eu não posso falar muito isso, né, cara? O poder da mulher, a gente não pode falar, senão elas vão dominar o mundo. Ah, menina, você não sabe o poder que você tem na mão, rapaz. E dentro, agora falando sério, dentro do combate espiritual, por que a Bíblia vai dizer que foi a mulher que foi o primeiro alvo da serpente? Porque se ela ganha a mulher ganha o homem, gente. Não adianta achar que é diferente. Dentro do combate espiritual, a mulher é algo central e estratégico. E é por isso que vocês são tão atacadas, principalmente na realidade sexual afetiva, para copiar o homem naquilo que ele é pior. Quando as mulheres eram muito mais como as nossas avós, bisavós, que amavam um homem só, que se dedicava para a família, aí foi começando o quê? Ataque à sexualidade das meninas. Então, para correr assim, vai lá para os anos de 60, 70, aí inventam a pílula. Por quê? Liberando as mulheres, a coisa fica sem freio. Então, o poder de um testemunho e o poder do testemunho de alguém, e aí de uma forma especial falando para as meninas, de uma menina que quer e decidiu viver o plano de Deus. Ela falou, vamos na missa? Eu falei, vou. Rapaz, para namorar essa menina eu comecei a ter interesse em outros, né? Não só daquilo que ela trazia, né, de Deus, que eu nem sabia que era Deus, mas aquele sabor de vida que eu não experimentava. E aí eu comecei a me interessar no sentido de ver nela não só uma amiga, mas mais que uma amiga, né? E também uma realidade de maldade, assim, no sentido de que, como eu ainda estava no mundo, a minha ideia era o seguinte, eu já namorei todo tipo de menina, mas uma de igreja não. Eu falei, eu quero namorar uma de igreja, uma toda recatadinha assim, sabe? Aquela ideia de assim, vou barbarizar, eu quero essa aí de igreja. Ela foi me chamou para um seminário, eu não entendia nada de igreja, era um seminário de vida no espírito, em um grupo de oração. Para mim ela queria falar de seminário de padre. Olha a ideia, a cabeça do maluco. Eu falei assim, tu quer que eu seja padre? Não tem jeito não, eu vou ser padre, mas eu ainda vou namorar contigo. A minha ideia era essa, que era seminário assim, de ir para a igreja e ser padre. Ela, não é seminário para ser padre não, são encontros na igreja. Eu fui. E aí, claro, eu passei pela realidade desse seminário, são 9 encontros que a gente teve, né? É como se fosse um encontro só dividido em 9 dias, 9 noites, na verdade. E lá a primeira vez me falaram e eu ouvi, porque podem ter falado durante a minha história e eu não ouvi, mas lá eu consegui ouvir que eu tinha um Deus que me amava e que tinha morrido por mim. Eu consegui ouvir e entender que a vida que eu levava longe dele tinha um nome, pecado. Foi o que Adão e Eva fizeram. Diante de uma proposta para Deus, eles viraram as costas. Coma do fruto porque vocês serão como deuses. Ou seja, viva sem depender de Deus. Seja você o Deus da sua própria vida. Determine você, ignore que você é criatura e tente ser aquilo que você não é. Semelhante a Deus, no sentido de ser como Ele, não imagem e semelhança, que de fato nós fomos criados, mas como criaturas. Esse afastamento, o pecado pode ter vários apelidos: masturbação, infidelidade, suborno, roubo, são os apelidos do pecado. Tudo é viver como Deus, tomar o lugar de Deus. Quando alguém rouba uma pessoa, ela se acha tão Deus que ela pode tomar o que não é dela, porque ela se acha Deus. Quem mata uma pessoa, ela se acha tão Deus, que ela sabe quem tem que viver e quem tem que morrer na hora dela. Então o pecado vem pela mesma via de tentação. Quando eu caio na tentação é porque eu quis ser Deus da minha própria vida. Esse afastamento de Deus, o nome é pecado. Eu estava afastado de Deus. Tanto é verdade que na parábola do filho pródigo, quando o filho volta, o filho mais novo volta, ele fala, esse meu filho estava morto. Não, ele fisicamente, na história ele estava vivo, mas ele estava morto porque ele estava longe do pai, longe da casa do pai. Ele estava distante, ele estava em pecado, porque rompeu com o pai, foi para longe de Deus. Rapaz, a gente vive isso todo dia, a gente vive esquecido de Deus. Eu fiz o seminário e eles falaram isso para mim e eu entendi. Para mim Deus era alguma coisa que quando eu tinha um problema eu podia consultar.
Tipo, eu quero alguma coisa, eu quero passar em um concurso. Aí eu pedia para Deus. Mas se eu não tinha nada para pedir, eu vivia eu sendo o Deus da minha vida. Aprendi, não por teoria, mas por coisas simples, que esse Deus que diz que é amor e que morreu na cruz, tocou o coração de outras pessoas durante a história. O meu grupo de oração, hoje a gente vê vários jovens na igreja, nos movimentos da igreja, nas comunidades. Quando eu entrei há mais de 30 anos atrás, não tinha jovem na igreja. Era pouquíssimos, eram raros. E aí eram umas senhorinhas. E lá era um salão como esse assim, bem grande. E a gente espalhava umas 500 cadeiras daquelas tipo de bar de abrir. Aquelas senhorinhas religiosamente, toda terça-feira, chegavam cedo para abrir a cadeira. Quando eu fui tendo a experiência, eu vi o quanto de amor está ali naquele simples ato de abrir uma cadeira. Um dia eu cheguei cedo, e aí eu me propus a ajudar. Aí eu comecei a pegar a cadeira e abrindo, rápido, né? Mais jovem. Aí a coordenadora falou assim: não, Alexandre, não é assim não. Deixa eu te explicar como é que é. Ela abria a cadeira devagarzinho e ela falava: Senhor, derrama o teu Espírito Santo no irmão que sentar nessa cadeira. Eu entendi, cara. Antes de eu um dia ter ido naquele grupo, ela tinha rezado para quando eu sentar na cadeira eu receber o Espírito Santo, cara. Parece pouco, mas para mim fez a diferença de amor. Eu senti um amor concreto em um ato simples. Dentro do seminário que eu comecei a fazer, eu faltei um dia. Os mais novos, o tio depois explica o que é. Quando, um tempo mais atrás, na época dos dinossauros, tinha uma coisa que se chamava telegrama. Você ligava para o correio e você tinha direito, é que nem o Twitter, você tem uma restrição de palavras, você tinha uma restrição de palavras. Você ligava para uma agência de correio, o maluco anotava a tua mensagem. A mensagem que elas me mandaram: Alexandre, sentimos a sua falta, eu faltei uma terça-feira. Se você mandasse essa mensagem por correio de manhã, eles mandavam por telex, que vocês também não conhecem, a maioria de vocês, mas se você entrar na internet, joga lá, telex, aí vai aparecer uma máquina estranha, é isso aí. Por telex eles mandam para uma agência mais próxima da casa de quem é o destinatário. E aí, se você der sorte, o correio vai de bicicleta na tua casa e te entrega no mesmo dia, no final do dia. Que moderno, né? Hoje você dá um clique e a mensagem já está lá. E eu abro o papel e está assim: Alexandre, sentimos a sua falta. É claro que minha mãe sentia a minha falta, mas na minha cabeça, tipo assim, eu virava a noite em baile, tá? Ia de um baile para outro, sexta para sábado, sábado para domingo. Então eu pensava assim: tá de brincadeira, nem minha mãe sente a minha falta. Era o pensamento, é claro que ela sentia. Mas na minha visão de jovem eu achava: não me ama, não me quer, se eu não me virar, e pai não está perto também, então você tem que se virar. Eu falei: não é possível que alguém de fora vai sentir a minha falta. Aí eu fui, então na terça-feira, em seguida que eu recebi esse bilhete, né, esse telegrama. Rapaz, elas fizeram uma festa para mim. Eu não acreditei, eu falei: gente, ninguém faz festa para mim. Falei: ninguém manda uma carta para mim, nem para cobrar, nem dívida. Elas mandaram porque sentiram a minha falta. Então, coisas pequenas, mas que para mim era claro que aquele amor anunciado de que Deus ama, era traduzido nesses pequenos cuidados, no cotidiano, na coisa simples. Eu falei: o meu testemunho não é um testemunho de alguém que experimentou um monte de barbaridade e encontrou Deus. Não foi por aí. Era uma ausência, porque tinha um vazio aqui dentro. Era uma ausência que precisava ser preenchida. E aí eu descobri então, e conquistei e recebi de graça a namorada, a noiva, a minha esposa, a mãe dos meus filhos e o amor da minha vida. Não é a Andréia não, gente, é Ele. Eu amo a Andréia, e Deus me deu ela de presente. Deus usou da Andréia para poder me conquistar. A Andréia me conquistou, e me conquistou para Deus.
E esse é o grande testemunho da minha vida. Porque quando eu estava, na hora da oração eu convidei algumas pessoas, porque hoje a gente vê muito isso, né? A gente atende muitos jovens lá no Rio de Janeiro, e muitos com problemas de sentido de vida. E não é só jovem não, viu? É muita gente tendo que se redescobrir, que está ainda iludido, não aperta no botão aqui embaixo porque tu ainda não é milionário. Eles vão te ensinar a ser milionário. Aperta no botão aqui, trouxa. Aí tu aperta no botão, paga mais um curso, porque caramba, todo mundo está rico, eu sou o único pobre. Essa é a linguagem da internet, né? Todo mundo está com a vida boa, só eu que estou com a vida desgraçada. Aí tem sempre alguém para te ensinar alguma coisa que tu não sabe, aí tu sai mais deprimido ainda, porque tu olha que tu não sabe nada, todo mundo sabe tudo e tu não sabe nada, e para saber tu tem que pagar. Quando eu ainda não tinha esse problema hoje tão potencializado pelas redes sociais, eu trabalhava e não tinha sentido de vida, era só mais um dia. E para mim essa foi a grande mudança. Eu trabalhei 15 anos na mesma empresa, e era só mais um dia. Quando a Andréa foi trabalhar lá, e ela me levou para Deus, e Deus começou a trabalhar no meu coração, um dia eu fui fazer um retiro. Eu já estava feliz, sabe? Em experimentar o cuidado daquelas senhoras do grupo de oração. Eu me sentia muito amado, e era amado por elas. E eu não achava que um dia eu ia ter que trabalhar, servir a igreja. Não, eu estava feliz sendo amado. E aí um dia a coordenadora me chamou, e chamou os poucos jovens que tinham. Você pode vir aqui no sábado, que vem para a gente rezar, fazer um grupo aqui para rezar? Eu falei, vou. Aí chamou a Andréia, que eram os jovens que tinham na época, mais uns 4 jovens. E nesse período, eu tinha juntado todo o dinheiro que eu tinha trabalhado 15 anos, e eu comprei um pedaço de carro. Gente, eu sou pobre, eu era mais pobre ainda naquela época. Eu não comprei um carro, eu comprei um carro no leilão, batido, sabe? Então eu comprei um pedaço de carro. Você também não conhece, só os mais velhos. Era um Fiat 147, não dá nem para dizer que é carro, mas eu comprei um Fiat 147 batido num leilão. Rapaz, eu reformei ele durante uns 6 meses, assim, ele ficou o Fiat 147 mais bonito do mundo. E todo mundo, quando eu comprei, falava assim, compra um Fiat 147 que ninguém rouba. Prazer, roubaram o meu. Eu morava do meu trabalho, né, da minha casa para o meu trabalho, 15 minutos andando a pé. Aí o pobre que comprou um carro achou, não, vou trabalhar de carro. Podia ter ido a pé, mas fui de carro. Tirei o carro da garagem, Rio de Janeiro, né, gente? Veio 2 bandidos, arma na minha cara, desce. Falei, gente, é um Fiat 147, ninguém rouba. Isso foi dia de São Bernardo, era aniversário do patrão da empresa que eu trabalhava. E no sábado era o dia que a coordenadora me chamou para rezar, porque ela queria fazer um grupo jovem. Eu fiquei pensando assim, bonito, né? Eu falando com Deus. Eu ouvi que tu é Deus que ama, e olha só, agora que eu sei que tu ama, tu deixa roubar meu carro? Muito bom o teu amor, hein? Aí por outro lado eu pensava assim, não, mas eu sei que Deus é Deus do impossível. Se eu for bonzinho, o carro vai aparecer até o sábado, que era o dia da reunião. Eu fiquei pensando, vou, não vou, se o carro aparecer eu vou, se o carro não aparecer eu não vou. Brabo com Deus, né? Adivinha o que aconteceu? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. O carro apareceu? Nem um parafuso até hoje, nada. Mas eu fui na reunião. Quando eu cheguei na reunião, a reunião foi toda para mim. Porque você já chorou? Quando você chora e parece que tu está com um caroço de abacate aqui preso aqui, que tu quer tirar ele daqui e não consegue, e ele está aqui. Eu estava assim, em frangalhos. Era todo o meu dinheiro, gente. Foi a primeira coisa que eu comprei na minha vida, do meu suor. Foi a única coisa. Quando chegou lá, eu estava tão arrasado que o grupo todo foi para mim. Não teve grupo, teve só oração. Orou. Eu fiquei num giroflexor diante do Santíssimo. O Santíssimo era igual porta de geladeira lá na Bom Jesus. Você abria uma luz, saía de dentro. Aí ficou aquele facho de luz, a igreja toda apagada. Talvez seja por isso que eu amo igreja apagada, capela apagada, amo. E ali rezaram. Ela rezou, né? Eu saí um pouco mais consolado. Como eu só tenho 30 minutos, eu vou pular um pouquinho. Bom, eu sei que nesse andar,
o meu patrão me prometeu me ajudar a comprar outro carro, eu evoluí. Ele me emprestou um dinheiro, eu comprei um Chevette hatch, olha que evolução, de Fiat 147. Quem não conhece os carros não vai entender essa evolução que eu tive, né? Assim, paciência, entra na internet e vê lá. E eu não estudava, e a Andréa falou assim, você é inteligente. Eu falei, eita, ela tá doidinha mesmo, louca. Não, você é inteligente. Rapaz, a gente traz tanta coisa na nossa vida. Eu achava que a minha orelha era grande. E aí, porque eu achava que a minha orelha era grande, eu deixava o cabelo tampar a orelha. Coisa de adolescente, de jovem maluco. Tu vê, a minha orelha não é nem tão grande, né? É? É ou não é? Aí tá me traumatizando de novo. Eu botava o cabelo aqui em cima. Aí a Andréa falou assim, você é tão bonito, por que não corta o cabelo? Eu fiz assim, hã? O cabelo vinha aqui na boca, né? Aí por causa que ela falou que eu podia ficar bonito de cabelo cortado, o meu cabelo é quase sagrado, era quase cabelo de Sansão, ninguém tocava não, só minha mãe. Aí eu falei, cortei o cabelo. O que um homem não faz por amor, gente? A gente vai ficando, vai na igreja, corta cabelo, essas coisas todas. Ela falou, você é inteligente, volta a estudar. Eu tinha ficado uns 2 anos sem estudar. Eu falei, tá bom, faz vestibular. O meu pensamento era o seguinte, não tem futuro, gente. Não tem o que fazer, o Brasil não avança. Você faz, ganha uma profissão, depois fica desempregado. Essa era a minha ideia. Ela falou, vai estudar. Aí eu fui me inscrever no vestibular, passei. Era particular, mas passei. Aí, claro, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí o patrão foi, descobriu que eu tinha feito a faculdade e falou assim, tu fez faculdade, né? Fez. O que acontece? Quando chegava dezembro, o patrão dava para a gente um 14º salário, uma gratificação. E aí eu jurava que naquele dia eu não ia ganhar, aquele ano eu não ia ganhar, porque ele tinha me emprestado dinheiro para comprar o Chevette hatch. Então ele não ia me dar, eu ia só ganhar o cartão de Natal, Feliz Natal, obrigado pela colaboração, tal. Quando eu abri o cartão de Natal, tinha um cheque dentro. Aí eu bati na porta e falei, o senhor deve ter se enganado, eu estou devendo o senhor, e o senhor está me dando aqui, eu estou devolvendo. Ele, não, eu estou te dando o valor do carro, estou te dando a gratificação. E aí ele falou assim, eu sei, eu descobri que você passou na faculdade. Eu falei, eu passei, mas é particular, eu não tenho como pagar. Ele falou assim, mas a empresa vai pagar para você todo o teu estudo. Eu me formei porque a empresa pagou o meu estudo. Tudo isso, para mim, não é que se faltasse, iria fazer diferença. Não, mas tudo isso ainda assim dá esse gosto de que Deus estava cuidando. E aí, voltando nesse processo, eu pensava, eu estou bem, eu estou feliz agora. Eu tenho tudo que todo mundo tem, que todo mundo diz, tenha e seja feliz, mas eu ainda continuava vazio. Eu continuava na mesma empresa, depois de 15 anos, fazendo as mesmas coisas, sendo desenhista, projetista, até um dia que eu fui num retiro. E aí eu vi um homem pregar. O nome dele era Paulo, chamavam ele de Paulinho. Eu sentei bem perto de um lugar assim da porta. A minha ideia era o seguinte, é o truque que os jovens fazem, né? Vou sentar perto da porta, porque se for ruim eu vou sair, vou fingir que vou no banheiro, fico meia hora lá fora, quando voltar já acabou metade da pregação. Aí eu sentei bem assim pertinho da porta, só que ele pregou muito bem. Eu já tinha visto até Monsenhor Jonas pregar e não tinha tocado o meu coração do jeito que aquele homem pregou. Ele falou sobre os profetas. Você sabe perfeitamente quando alguém está apaixonado. Quando alguém está apaixonado, você não precisa perguntar. A cara dele dedura, ou a cara dela dedura. Um jovem, uma mulher, um homem, quando vê o amado chegando, ou a menina entra, o cara fica. Ela está entrando, ele está. Parece que foi 1 hora e foi segundos. A pessoa apaixonada, ela tem cara de apaixonada. É só você olhar na cara dela que tu vê, eita, fica meio bobo, sabe? Cara, eu estava com essa cara, ouvindo a pregação de um homem, rapaz. Falei, gente, que coisa é essa que eu estou sentindo aqui, esse cara falando? Aí eu olhei do lugar que eu estava, eu virava assim para trás, ó, eu vi a assembleia toda, eu virei e vi que estava todo mundo com cara de apaixonado. Aí eu ouvi assim no meu coração, gente, não é essas coisas assim, ó, Alexandre, não é essas coisas assim não, aqui no coração, sabe? Não é um raio que cai, Deus aparece, não,
Deus falou assim: por que ele pode e você não? Eu falei: hã? Por que ele pode falar de mim e você não? Eu saí daquela pregação e a pergunta continuava durante todo o retiro: por que ele pode falar de mim e você não? E eu saí daquele retiro com um desejo: eu queria falar igual a ele. Eu queria que quando eu falasse do meu Deus, eu encantasse as pessoas pelo meu Deus. Foi o que ele fez comigo. Eu estou tentando isso já há alguns anos. Por que eu estou falando isso? Deus não quer fazer um puxadinho na sua vida. É obra nova. Eu precisava de um sentido verdadeiro para viver. E agora eu tenho, desde aquela época. Eu levanto todo dia para tentar encantar alguém para Deus. Por causa disso surgiu uma comunidade católica Pequeno Rebanho, por causa que eu pregava, por causa que eu queria falar de Deus e encantar as pessoas para Deus. Alguém aqui, eu já estou terminando, alguém aqui vai falar assim, ou já falou: eu não pedi para nascer. Talvez você veio para cá hoje, e hoje de manhã tu pensou em tirar a tua vida, tu achou que a tua vida não valia nada. Eu falo: a tua vida me valeu o dia de hoje, a semana que eu passei. Desde quando o Pádua me convidou, eu estou rezando por você. Você passou a ser a razão da minha vida. Eu não te conhecia, mas eu já te amava. O que me fez levantar hoje é que hoje eu ia te ver. Então, se você acha que a tua não vale nada, a tua vida não vale nada, eu digo: para mim valeu o dia de hoje todinho. Muito obrigado. E quem faz é Deus, né? Não é uma coisa que eu procurei. Foi um dom, foi um chamado. Foi Ele que tomou a iniciativa. E eu acredito que hoje Ele está tomando a iniciativa vocacional, sentido de vida. Não é só ser engenheiro, é edificar prédios, beleza, mas edificar vidas. Não é ser só nutricionista, como eu falei no colégio. É fazer da vida alimento verdadeiro para as pessoas, como Jesus é o verdadeiro alimento. Não é só ser professor, é compartilhar o conhecimento que é o próprio Deus, encantar os jovens através do ensino. E nisso tudo, a gente encontra um verdadeiro sentido. Quando Jesus chamou Pedro, Ele falou: doravante serás pescador de homens. Ele usou a qualidade, o dom de Pedro, mas Ele deu um outro foco, um outro sentido. E a gente viu o que Pedro se tornou. E vendo Pedro, você vê Pádua, você vê tantas outras pessoas que também tiveram uma experiência com Deus e redirecionaram o sentido da vida. A vida verdadeira é vida vocacional. Você nasceu para fazer algo que Deus reservou só para você. Vou terminar com essa frase que não é minha não, tá, gente? É de um freio. O Pádua está doido para tirar o microfone aqui, que eu já falei demais. Mas eu vou terminar com essa frase. Se convença que o universo seria muito pobre se você não existisse. Existe algo de Deus em você, que só através de você, os outros todos vão poder experimentar. Quer que eu repita? Vou repetir. Se convença que o universo seria muito pobre se você não existisse. Existe algo de Deus em você, que só através de você, os outros todos vão poder experimentar. Viva a sua vida segundo a vontade de Deus, porque Deus tem um plano para você.